No outono de 1895, uma mulher entrou na forja do armeiro Colt Mercer. Ela carregava algo que estava morto há 22 anos. Quando o sol se pusesse naquele dia, 3 homens chegariam para matá-la. Até o final da semana, uma cidade que nunca existiu seria reescrita na história. E Colt Mercer aprenderia que algumas balas viajam décadas antes de encontrar seu alvo. Mas naquela manhã, ele não sabia de nada disso. Capítulo 1. A mulher com o fuzil. O sol nasceu sobre Redemption, território do Arizona, às 6h14. O céu sangrava em tons de rosa e laranja através da poeira que pairava no ar como fumaça. O calor já cintilava na rua principal, embora mal tivesse amanhecido. Dentro da forja de Mercer, o fogo ardia desde as 5h30. Colt Mercer trabalhava o fole com um ritmo constante. As brasas brilhavam em um branco incandescente. Faíscas dançavam para cima como vagalumes. Ele tirou um cano de fuzil das chamas e desceu o martelo. A bigorna soava a cada golpe. O metal se curvava à sua vontade. O suor escorria por seu rosto. Ele o enxugou com as costas da mão e continuou trabalhando. Ele tinha 24 anos, magro pelo trabalho, não pela fome. Ele se movia pela forja como se fosse o dono, o que de fato era. Seu avô havia construído aquele lugar em 1862. Seu pai a administrou até Colt ter idade suficiente. Agora era sua. A forja cheirava como sempre nas primeiras horas da manhã. Metal quente e fumaça de carvão. Óleo de arma com aquele doce de petróleo. Couro dos coldres pendurados na parede. Madeira velha e polidor de latão. Era o cheiro do trabalho honesto. O cheiro de um ofício passado de geração em geração. Colt colocou o cano no tanque de têmpera. O vapor sibilou para cima. Ele se virou para a bancada e pegou um pano. Começou a limpar as armas de fogo alinhadas para conserto. Um Colt Peacemaker com um pino de disparo quebrado. Um Winchester com a coronha rachada. Um Smith & Wesson que precisava de novos punhos. Ele conhecia armas como a maioria dos homens conhecia as próprias mãos. Ele as desmontava desde os 8 anos de idade. Seu avô o ensinara antes de morrer. Seu pai havia terminado as lições. Agora, Colt conseguia identificar quase qualquer arma de fogo apenas pelo toque, pelo peso e equilíbrio, pelo som que fazia quando se manuseava a ação. Ele era bom nisso, melhor do que bom, e ele sabia disso. A porta se abriu às 7h18. Colt ergueu os olhos do Peacemaker. Uma mulher estava na entrada, iluminada pela luz do sol da manhã. Sua silhueta se destacava contra o brilho intenso lá fora. Ela entrou e a porta se fechou atrás dela. Ela era mais velha. Talvez 50 anos, talvez mais que isso. Era difícil dizer. Seu rosto era marcado por rugas, mas não era suave. Maçãs do rosto salientes, cabelo grisalho preso em um rabo de cavalo simples. Ela usava uma jaqueta de lona que já tinha visto décadas melhores. Calças jeans desbotadas e botas de trabalho cobertas de argila vermelha. Ela se movia devagar, não com a fragilidade da idade, mas com um cuidado deliberado. Como alguém que conserva energia para quando fosse importante. Ela carregava algo enrolado em um velho cobertor de lã. Verde-oliva, cor de uniforme militar. Havia outros 2 clientes na loja. Um fazendeiro chamado Dale Pritchard, olhando munição. Um jovem cowboy examinando a vitrine de fuzis novos. Ambos se viraram para observar a mulher. Ela caminhou até o balcão. Não disse nada. Apenas ficou ali, segurando o embrulho. Colt mal olhou para ela. Ele estava apertando o parafuso do punho do Peacemaker. "Posso ajudá-la a encontrar algo, senhora?" A mulher não respondeu imediatamente. Ela colocou o embrulho no balcão com as 2 mãos. O movimento foi controlado. Sem queda, sem baque. Uma descida medida, como alguém que coloca algo frágil ou perigoso no chão. Ela o desembrulhou lentamente. O fuzil apareceu centímetro por centímetro. A ferrugem cobria toda a superfície visível. O metal estava escuro, oxidado a ponto de parecer preto em alguns lugares. O cano mostrava corrosão e buracos. A coronha de madeira estava rachada ao meio. Uma fenda que ia da placa da soleira até a ponta. A fibra da madeira estava inchada e deformada pela umidade. Parecia algo tirado de um pântano. Colt largou o Peacemaker. Ele olhou para o fuzil, depois para a mulher. Ele sorriu, não de forma cruel, mas como alguém sorri para um erro bem intencionado. "Senhora, agradeço por ter trazido isso, mas essa coisa é sucata."
Ele pegou o fuzil pelo cano, segurando-o com 2 dedos, como se fosse algo desagradável. O metal parecia áspero sob seu toque. Flocos de ferrugem caíram sobre o balcão. Honestamente, não é seguro nem para exibição. A madeira está rachada, os metais comprometidos. Se tentasse atirar com isso, provavelmente explodiria em suas mãos. Do outro lado da loja, Dale deu uma risadinha. O jovem cowboy sorriu. Colt colocou o fuzil de volta no balcão com um baque surdo. O som ecoou na forja. Posso me livrar dela para você, se quiser, mas não há valor nenhum aqui. 0. A mulher não disse nada. Ela o observava com olhos que não piscavam com a frequência que deveriam. Seu olhar era firme, anormalmente calmo. Colt voltou-se para o Peacemaker, pegou sua chave de fenda. A voz da mulher surgiu, baixa, quase um sussurro. Não combinava com a aspereza de sua aparência. Talvez você queira verificar o número de série antes de jogá-lo fora. Colt riu. Um divertimento genuíno. Senhora, confie em mim. Faço isso desde os 14 anos. Eu reconheço lixo quando vejo. Ela não se moveu, não sorriu, não quebrou o contato visual. O número de série, ela repetiu. Apenas verifique. A loja ficou em silêncio. Dale parou de olhar os produtos. O jovem cowboy agora observava. Todos estavam esperando. Colt suspirou. Ele pegou uma escova de latão da bancada, um frasco de solvente e derramou uma pequena quantidade em um pano. Tudo bem, vamos ver o que temos aqui. Ele começou a esfregar o receptor onde o número de série estaria estampado. A escova fazia um som de arranhão contra o metal oxidado. Flocos pretos e vermelho ferrugem se espalharam pelo balcão como pequenos insetos. O solvente cortou a corrosão lentamente. Números começaram a aparecer. Colt esfregou com mais força. Mais números emergiram de debaixo da ferrugem. Suas mãos diminuíram o ritmo. O número de série não era padrão. O prefixo estava errado. Alfanumérico em vez de puramente numérico. O formato não correspondia a nenhum modelo de produção civil que ele conhecia. Terminava com um traço e uma letra. Um X. Colt parou de esfregar. Encarou os números. Esse B, um 847X. Ele nunca tinha visto um número de série formatado daquela maneira. Dale se inclinou sobre o balcão. O que você encontrou? Colt não respondeu. Capítulo 2. O número de série. Colt foi para a sala dos fundos sem dizer nada. A sala era pequena, mais um armário com uma escrivaninha. Prateleiras cobriam as paredes, cheias de livros de referência e catálogos. Fichários cheios de documentação que seu avô havia coletado ao longo dos anos. Ele pegou um volume grosso da segunda prateleira. Números de série de armas pequenas, militares dos Estados Unidos, 1845 a 1885. Capa vermelha, bordas gastas pelo uso. Ele folheou as páginas, encontrou a seção sobre formatação de números de série e percorreu as linhas de texto. Perto do final da página 347, uma nota de rodapé em letras pequenas. Designações de série terminadas em X, Y ou ZZZ eram reservadas para programas de aquisição experimentais ou confidenciais. Registros selados sob a Diretiva de Segurança Nacional 47B. Contatar os arquivos históricos do Departamento de Guerra para inquérito oficial. Colt leu 2 vezes. Ele pousou o livro, ficou ali por um momento e depois voltou para o balcão. A mulher não se movera. Ela estava exatamente na mesma posição, com as mãos apoiadas no balcão, observando-o com aquela quietude perturbadora. Colt pegou o fuzil novamente, desta vez com cuidado. Ele o examinou de forma diferente agora, com olhos profissionais, em vez de desdenhosos. Onde você conseguiu isso? Seu tom havia mudado completamente. Foi-me entregue, disse a mulher. Dale riu, um riso curto e agudo. Entregue. Moça, mulheres nem eram permitidas no exército naquela época. A mulher virou a cabeça lentamente em direção a Dale. Ela não disse nada. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer resposta poderia ter sido. Dale parou de rir. Colt ignorou a troca de palavras. Ele estava olhando para o fuzil agora, olhando de verdade. Ele pegou uma lupa, examinou a rosca do cano. Não era padrão de fábrica. Era um trabalho personalizado, usinagem de alta precisão. Ele verificou o conjunto do gatilho. Componentes de competição, ajustados para a precisão de nível de torneio. Ele passou os dedos pelo ferrolho, sentiu padrões de desgaste incomuns, consistentes com o uso de supressor.
Ele olhou para a coronha, sob a madeira rachada e os danos da água. Gravuras tênues eram visíveis. Letras arranhadas à mão na madeira, depois deliberadamente riscadas, obscurecidas, mas não totalmente apagadas. Colt pegou um conjunto de paquímetros da gaveta de ferramentas, mediu as dimensões da câmara, verificou a taxa de torção do cano. Isso foi construído para precisão de longo alcance, ele disse em voz baixa. Cano de competição, especificações de carga personalizadas. Isso não era equipamento de infantaria. Isso era especializado. Ele parou de falar. A mulher completou sua frase. Plataforma de atirador de elite. Operação Sagebrush, de 1870 a 1873. Laos e Camboja. Todas as pessoas na loja pararam de se mover. Dale congelou no meio do passo. A boca do jovem cowboy ficou ligeiramente aberta. Colt a encarou. Sagebrush era uma operação secreta, ele disse lentamente. Esse programa ainda é confidencial. A maior parte é, ela concordou, sua voz plana e sem emoção. A maioria de nós está morta ou foi apagada. Colt sentiu o pulso em suas têmporas. Suas mãos ficaram frias. Preciso fazer uma consulta, ele disse sobre este número de série. Canais oficiais. A mulher assentiu uma vez. Vá em frente. Colt desceu a rua principal em direção ao escritório do telégrafo. O calor da manhã já era opressivo. A poeira pairava no ar. Algumas pessoas da cidade se moviam pelas calçadas de madeira. Cavalos estavam amarrados nos postes, o suor escurecendo seus flancos. O escritório do telégrafo ficava entre o armazém geral e a barbearia. Um pequeno prédio de um único cômodo. O operador, um homem chamado Wendell, estava sentado em sua mesa lendo um jornal. Preciso enviar uma mensagem, disse Colt. Wendell ergueu os olhos, largou o jornal. Para onde? Departamento de Guerra, Washington. As sobrancelhas de Wendell se ergueram, mas ele não fez perguntas. Ele pegou um formulário novo. Colt ditou a mensagem. Curta e direta. Solicito informações. Número de série. SB 18477X. Ponto. Designação do fuzil e classificação do programa. Ponto. Urgente. Ponto. Wendell bateu a mensagem na chave do telégrafo. Os cliques ecoaram na pequena sala. Quando terminou, ele se recostou. Pode levar 1 ou 2 horas para uma resposta, ele disse. Se é que vão responder. Eu espero. Colt sentou-se na cadeira perto da janela, observando a rua lá fora. Os minutos se arrastaram. 32 minutos depois, o telégrafo começou a clicar. Wendell pegou um lápis e começou a escrever. A mensagem chegou rápido. Quem quer que a estivesse enviando estava com pressa. Quando os cliques pararam, Wendell rasgou o papel e o entregou a Colt sem dizer uma palavra. Seu rosto havia ficado pálido. Colt leu a mensagem. Série SB 1847X, confidencial. Ponto. Não prossiga. Ponto. Aguarde contato. Ponto. Colt encarou o papel. Leu novamente. Não prossiga, ele disse em voz baixa. Wendell se inclinou para frente. Em que diabos você se meteu, Colt? Colt não respondeu. Ele dobrou a mensagem, colocou-a no bolso e saiu. A caminhada de volta para a forja pareceu mais longa do que deveria. Capítulo 3. A chegada do agente federal. Colt abriu a porta de sua forja. A mulher ainda estava lá, ainda de pé no balcão. Ela não se movera 1 centímetro nos 30 minutos em que ele esteve fora. Dale e o jovem cowboy haviam partido. A loja estava vazia, exceto por ela. Eles me disseram para não prosseguir, disse Colt. Ele colocou o telegrama no balcão. Disseram para eu aguardar contato. A mulher olhou para o papel. Nenhuma surpresa em seu rosto. Nenhuma preocupação. Eles virão, ela disse simplesmente. Quem virá? Antes que ela pudesse responder, o som os alcançou. O trovão de cascos, vários cavalos se movendo rápido. Colt foi até a janela e olhou para fora. 3 cavaleiros descendo a rua principal. Uma nuvem de poeira os seguindo. Eles cavalgavam com força, parando em frente à forja em uma chuva de cascalho. Distintivos de agente federal dos Estados Unidos brilhavam em seus coletes. O cavaleiro líder desmontou. Um homem na casa dos 40 anos, rosto curtido pelo tempo, olhos duros. Ele usava roupas civis, mas de alguma forma elas gritavam autoridade federal. Sapatos errados, relógio errado, a maneira errada de escanear o ambiente antes de entrar em um prédio. Ele abriu a porta.
Seus 2 ajudantes o seguiram. Boa tarde, disse o agente federal. Agradável, profissional. Sou o agente federal William Cross. Alguém aqui fez uma consulta sobre propriedade do Exército. Número de série SB 1847X. Seus olhos varreram a loja, pousaram em Colt, depois na mulher e então no fuzil sobre o balcão. Sua expressão vacilou por um segundo. Reconhecimento, ou talvez medo. Fui eu, disse Colt. Eu enviei o telegrama. Cross caminhou até o balcão, olhou para o fuzil. Sua mandíbula se contraiu. Vou precisar desse fuzil, ele disse. Sua voz ficara fria. E preciso saber como você o conseguiu. Colt gesticulou para a mulher. Ela o trouxe. Cross se virou para olhá-la. Olhá-la de verdade desta vez. A mulher encontrou seu olhar, sem vacilar. Senhora, disse Cross com cuidado. Vou precisar que me diga onde conseguiu essa arma de fogo. Foi-me entregue, ela disse. O mesmo tom plano, a mesma calma sinistra. Operação Sagebrush, de outubro de 1870 a fevereiro de 1873. Cross ficou pálido, realmente pálido. A cor sumiu de seu rosto como água de um barril quebrado. Essa operação, ele parou, engoliu em seco. Não há registro. Oficialmente nunca. Eu sei, a mulher interrompeu. Oficialmente nunca lhe aconteceu. Oficialmente eu morri em 73. Mas esse fuzil diz o contrário. Um dos ajudantes se moveu nervosamente. Sua mão se aproximou de sua arma. Cross levantou a mão. Pare! O ajudante congelou. Quem é você? Cross perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Agora a mulher levantou a manga esquerda, lenta, deliberadamente. Uma cicatriz se tornou visível. Longa e irregular, ia de seu pulso quase até o cotovelo. Uma velha cicatriz cirúrgica do tipo deixado pela remoção de estilhaços. O tecido estava elevado e descolorido. Décadas de cicatrização a haviam desbotado, mas não apagado. Estilhaços, ela disse. Fronteira do Camboja, 12 de fevereiro de 1873. Extração de helicóptero sob fogo. Perdi 2 companheiros de equipe naquele dia. Matei 11 hostis a 900 metros com miras de ferro, porque a luneta estava quebrada. Ela apontou para o fuzil no balcão. Aquele cano, aquele fuzil, aquela missão. Cross encarou a cicatriz, depois o rosto dela, depois o fuzil. Algo mudou em sua expressão. Horror misturado com admiração. Jesus Cristo, ele sussurrou. Você é o fantasma. Colt olhou de um para o outro. Que fantasma? Cross não tirou os olhos da mulher. Há uma lenda, ele disse lentamente, nestas partes, sobre uma mulher que assombra as ruínas de um lugar chamado Silver Point. Vestida de preto, carregando um fuzil, dizem que ela protege algo que foi tirado. Dizem que ela não pode ser morta porque já está morta. Ele fez uma pausa. Eu pensei que era apenas uma história. A mulher sorriu, um sorriso fino, sem calor. As lendas começam em algum lugar, agente federal. Capítulo 4. Fantasmas e lendas. Cross recuou do balcão. Sua mão tremia ligeiramente. Ele a fechou em punho para parar o tremor. Preciso enviar um telegrama para Fort Prescott, ele disse. Isso está além da minha autoridade. Eu sei, disse a mulher. Cross olhou para Colt. Não deixe ninguém tocar nesse fuzil. Não a deixe sair. Voltarei em 1 hora. Ele se virou e saiu. Seus ajudantes o seguiram. A porta bateu com força. O silêncio encheu a forja. Colt ficou ali, encarando a mulher, sua mente tentando processar informações que não se encaixavam em nenhum quadro que ele entendia. Finalmente, ele encontrou sua voz. Que diabos é Silver Point? A mulher caminhou até a janela, olhou para a rua vazia. Era uma cidade, ela disse. Um pequeno assentamento de mineração, no território do Novo México. Cerca de 100 pessoas, famílias, principalmente mineiros e suas esposas, filhos. Ela fez uma pausa. Em fevereiro de 1873, deixou de existir. O que você quer dizer com deixou de existir? Quero dizer que foi apagada, queimada até o chão. Cada prédio, cada pessoa. Removida de todos os mapas do território. Risque-a do registro. Faça com que nunca tenha existido. Colt sentiu água fria escorrer por sua espinha. Quem faria isso? O Exército dos Estados Unidos, ela disse simplesmente, sob ordens de homens que precisavam de um segredo enterrado.
Homens que sabiam que aquela cidade havia descoberto algo que não deveria. Descobriram o quê? Provas de concessões de terras ilegais. Evidências de que funcionários territoriais haviam roubado terras de tratados dos Apaches. Documentos forjados, juízes subornados. Se essa informação vazasse, carreiras terminariam. Tratados entrariam em colapso. Talvez a guerra recomeçasse. Ela se virou para encará-lo. Então eles decidiram que o problema era mais fácil de resolver com fogo e balas do que com a verdade. A garganta de Colt secara. Você estava lá. Eu fazia parte da unidade que fez isso, ela disse. Nenhuma emoção em sua voz, apenas um fato. 7 atiradores de elite posicionados na crista acima da cidade. As ordens eram simples. Quem correr, você atira. Sem sobreviventes, sem testemunhas. Ela voltou para o balcão, olhou para o fuzil. Eu tinha 23 anos, a melhor atiradora da minha unidade. Eles me chamavam de Sagebrush Set. Colt não conseguia falar. Eu olhei pela luneta naquela noite, ela continuou. Sua voz havia baixado para quase um sussurro. Vi famílias jantando. Vi crianças brincando na rua. Vi uma mulher segurando um bebê. Sua mão se moveu para o fuzil, tocou-o suavemente. E eu não consegui fazer. Por um momento, a forja ficou completamente silenciosa. Até o fogo parecia prender a respiração. Quando a ordem para atirar veio, eu mudei minha mira. Atirei no chão. Tiros de aviso. Dei tempo para as pessoas correrem, para se esconderem. Alguns conseguiram chegar ao porão. Alguns conseguiram chegar ao deserto. Ela olhou para Colt. 14 pessoas sobreviveram naquela noite porque eu me recusei a seguir ordens. 43 morreram de qualquer maneira. Eu os ouço todas as noites, gritando, queimando. Colt teve que se sentar. Ele puxou um banquinho. Suas pernas não o sustentavam mais. O que aconteceu com você? Meu oficial comandante sabia o que eu tinha feito. Sabia que eu havia desobedecido. Uma semana depois, fui declarada morta em combate. Acidente de treinamento. Conveniente. Mais fácil enterrar um programa se todos os operadores estiverem enterrados também. Eles te apagaram. Eles me deram uma escolha. Desaparecer em uma nova identidade com apoio total ou enfrentar um tribunal militar que exporia métodos operacionais ainda em uso. Métodos que matariam pessoas se tornassem públicos. Ela sorriu novamente, aquela mesma expressão fina e sem humor. Eu escolhi desaparecer. Tornei-me um fantasma. Vivi em silêncio por 22 anos. Mudei de cidade em cidade. Nunca fiquei muito tempo. Nunca usei meu nome verdadeiro. Por que se apresentar agora? Seus olhos encontraram os dele, cinzentos, quase sem cor, como o céu de inverno. Porque os homens que deram aquelas ordens estão morrendo de velhice em camas confortáveis. Suas vítimas ainda têm medo de dizer seus nomes. Isso não é justiça. Ela pegou o fuzil, segurou-o contra o peito. Esta é a única prova de que a Operação Sagebrush existiu. A única evidência de que aquelas 43 pessoas morreram por nada além da ambição de alguém. Eu quero seus nomes restaurados. Eu quero a verdade registrada antes que a última pessoa que se lembra se vá. Colt se levantou lentamente e caminhou até ela. Qual é o seu nome verdadeiro? Sarah, ela disse. Sarah Annis Marrero. Lá fora, o som de cascos novamente. Vários cavaleiros desta vez, mais de 3. A expressão de Sarah não mudou, mas algo mudou em sua postura. A prontidão de um soldado. Eles estão vindo mais rápido do que eu esperava, ela disse em voz baixa. Colt foi até a janela, olhou para fora. Não era o agente federal voltando. Eram cavaleiros diferentes, 6 deles. Eles usavam roupas civis, mas se moviam como soldados. Se espalharam ao se aproximar, cobrindo ângulos profissionais. Eles não estavam aqui para fazer perguntas. Sarah colocou o fuzil no balcão. Sua mão se moveu para o casaco. Colt vislumbrou uma pistola em um coldre por baixo. Você deveria ficar atrás do balcão, ela disse, ainda calma, ainda quieta. As coisas estão prestes a se complicar. Os cavaleiros pararam do lado de fora, desmontaram. 2 deles ficaram com os cavalos. 4 caminharam em direção à porta. O coração de Colt martelava em seu peito. Sarah ficou perfeitamente imóvel, com as mãos soltas ao lado do corpo, os olhos na porta, esperando. A porta se abriu. Capítulo 5. Sangue na poeira. O homem da frente entrou pela porta.
Ele era alto, no final dos seus 30 anos, usava um casaco longo apesar do calor. Seus olhos varreram a forja em um movimento suave. Profissional, calculista. Sua mão repousava na pistola em seu quadril. Mais 3 homens entraram atrás dele. Eles se espalharam, cobrindo a sala, bloqueando as saídas. Colt reconheceu a formação. Esta não era uma visita casual. Boa tarde, disse o homem da frente. Sua voz era suave, até agradável. Procurando por uma mulher mais velha. Trouxe um fuzil ontem. A boca de Colt secara. Ele não respondeu. O homem sorriu, não de forma amigável. O sorriso de um predador mostrando os dentes. O fuzil tinha um número de série, esse B1847XX. Precisamos desse fuzil e precisamos da mulher que o trouxe. Sarah não se movera. Ela estava ao lado do balcão, completamente imóvel. Seu rosto não mostrava nada. Não sei do que você está falando, disse Colt. Sua voz saiu mais firme do que ele se sentia. O homem deu um passo à frente e sua mão apertou o punho da pistola. Rapaz, deixe-me ser claro. O coronel Harding nos enviou. Esse fuzil precisa desaparecer, junto com qualquer um que o tenha visto. Você pode facilitar as coisas ou pode torná-las permanentes. A escolha é sua. O agente federal já passou por aqui. Colt disse que ele sabe sobre o fuzil. Isso agora é um assunto federal. O homem riu, um riso curto e agudo. O agente federal não trabalha para o coronel. E o alcance do coronel vai muito além de algum homem da lei territorial. Ele sacou a pistola, lento e deliberado. Apontou para o peito de Colt. Última chance, onde está a mulher? O mundo pareceu desacelerar. Colt viu o dedo do homem se apertar no gatilho. Viu o cano da arma apontado para seu coração. Viu sua própria morte um segundo antes de ela chegar. Então o mundo explodiu. Craque! O som foi ensurdecedor no espaço fechado, mas veio de fora, de cima. A pistola voou da mão do homem, atravessada por um tiro limpo no guarda-mato. Sangue jorrou de seus dedos rasgados. Ele gritou e cambaleou para trás. Todos os 4 homens se jogaram para se proteger, virando bancos, se abaixando atrás de barris, com as mãos procurando por armas. Outro tiro. A janela ao lado da porta se estilhaçou. Vidro choveu. A bala se enterrou na parede a 15 centímetros da cabeça do segundo homem. Colt se jogou no chão, rastejou para trás do balcão. Seu coração martelava tão forte que ele pensou que suas costelas poderiam quebrar. De algum lugar acima uma voz. A voz de Sarah, mas diferente agora. Mais dura, com um tom de comando. O próximo atravessa o osso. Montem e cavalguem. Vocês têm 10 segundos. Colt arriscou uma olhada por cima do balcão. Sarah estava no telhado do prédio do outro lado da rua, sua silhueta contra o céu claro. Seu fuzil apontado para a forja, completamente firme, como se ela tivesse criado raízes no telhado. O homem da frente olhou para cima. Seu rosto ficara branco. Sangue pingava de sua mão mutilada. O fantasma, ele sussurrou. Terror em sua voz. Terror real. 8 segundos, Sarah gritou de cima. Os 4 homens correram para a porta tropeçando uns nos outros. O homem da frente segurava a mão arruinada contra o peito. Eles saíram para a rua. Correram para os seus cavalos. Um deles se atrapalhou com sua montaria. Seu cavalo se assustou e empinou. Ele caiu com força na poeira. Craque! A terra explodiu a 15 centímetros de seu rosto. Ele se levantou de um pulo, chegou ao seu cavalo, montou na sela. Todos os 6 cavaleiros esporearam com força, uma nuvem de poeira se erguendo atrás deles enquanto fugiam pela rua principal, correndo como se o próprio diabo os estivesse perseguindo. Sarah baixou o fuzil, ficou ali por um momento, observando-os desaparecer na distância. Então ela desceu do telhado, movendo-se como água fluindo colina abaixo, silenciosa e inevitável. Ela voltou para a forja. Colt ainda estava atrás do balcão, ainda no chão, com as mãos tremendo. Sarah olhou para ele, sem expressão no rosto. Você deveria fechar, ela disse calmamente. Precisamos conversar. Colt trancou a porta, virou a placa para fechado e puxou as cortinas sobre a janela quebrada. Suas mãos não paravam de tremer. Sarah puxou um banquinho, sentou-se na bancada, colocou o fuzil no colo e começou a limpá-lo. Os movimentos eram automáticos, praticados 10.000 vezes. Como
Colt não conseguiu terminar a frase. Chegou ao telhado. Sarah passou em uma vareta de limpeza pelo cano. Eu os vi chegando a 800 metros de distância. Nuvem de poeira. 6 cavaleiros se movendo com propósito. Saí pelos fundos. Subi enquanto eles desmontavam. Ela examinou o cano. Satisfeita, começou a limpar o exterior. O tiro no guarda-mato foi a 840 pés, com vento do oeste a talvez 6 milhas por hora. Tive que levar em conta a queda e o desvio. Ela disse isso como se estivesse discutindo o tempo. Colt sentou-se pesadamente em outro banquinho. Suas pernas finalmente cederam. Eles disseram que o Coronel Harding os enviou. Ele enviou. Quem é ele? As mãos de Sarah pararam no fuzil por um segundo e depois continuaram seu trabalho. O homem que comandou a Operação Sagebrush. O homem que deu a ordem para queimar Silver Point. O homem que me declarou morta quando me recusei a assassinar crianças. Ela ergueu os olhos, encontrou os de Colt. E o homem que passou 22 anos garantindo que ninguém jamais soubesse o que ele fez. Ele enviará mais homens. Ele enviará. Então, o que fazemos? Sarah largou o pano de limpeza, pegou o fuzil, verificou a ação. Suave e perfeita. Fazemos o que eu vim aqui para fazer. Provamos a verdade e garantimos que ela seja registrada antes que Harding possa enterrá-la novamente. Ela se levantou, foi até a porta, olhou por uma fresta nas cortinas. Mas primeiro você precisa saber algo sobre seu avô. O estômago de Colt revirou. O que tem ele? O nome dele estava nos livros de registro, nos registros de suprimentos. Tobias Mercer. Ele forneceu armas e munição para a Operação Sagebrush. O mundo inclinou. Colt agarrou a borda da bancada. Não, isso não é... Meu avô era um armeiro. Ele administrava esta forja. Ele não teria... Ele fez. A voz de Sarah não era cruel, mas era firme. Ele fazia parte da cadeia de suprimentos. E se eu estiver certa, ele guardou registros, documentação. Coisas que Harding pensa que foram destruídas. Ela se virou para olhá-lo. Se você quer me ajudar, precisa encontrar o que seu avô deixou para trás. Porque essa pode ser a única outra prova que existe. Capítulo 6. Os segredos do avô. Naquela noite, Colt estava sozinho na forja. O fogo havia se reduzido a brasas, o brilho vermelho projetando sombras nas paredes. Lá fora, a cidade ficara quieta. Apenas o vento e o latido ocasional de um cachorro à distância. Sarah havia partido 1 hora antes. Disse que tinha um lugar para ficar, um lugar seguro. Ela voltaria pela manhã. Colt caminhou pela forja, olhando para tudo com novos olhos. Seu avô construíra aquele lugar. Cada viga, cada pedra da chaminé. A bancada onde Colt aprendera seu ofício, as ferramentas penduradas na parede. E em algum lugar neste prédio, seu avô havia escondido evidências de um massacre. Os olhos de Colt caíram na porta do porão. Ele nunca estivera lá embaixo. Não de verdade. Seu pai lhe dissera que era apenas inventário antigo. Lixo de antes de um negócio mudar de mãos. Nada importante. Nada importante, Colt disse para a sala vazia. Certo. Ele pegou uma lanterna e a acendeu. A chama piscou e se firmou. A porta do porão ficava no canto dos fundos. Madeira pesada. Dobradiças de ferro enferrujadas por anos de umidade. Um cadeado pendia do ferrolho. Antigo, sólido. Colt nunca recebera uma chave. Ele foi até a bancada de ferramentas, pegou um pé de cabra, voltou, encaixou-o sob o fecho do cadeado e puxou. A madeira lascou, o cadeado resistiu. Ele puxou com mais força, músculos tensos, suor escorrendo pelo rosto, apesar do ar frio da noite. O fecho se soltou, parafusos de metal rasgando a madeira velha. O cadeado caiu no chão com um barulho metálico. Colt abriu a porta. As dobradiças rangeram, um cheiro saiu. Terra úmida, mofo, papel velho. O tempo concentrado em um aroma. Degraus de pedra desciam para a escuridão. Estreitos, íngremes. Colt ergueu a lanterna, desceu com cuidado, um degrau de cada vez. O porão era pequeno, talvez 10 por 12 pés. Paredes de pedra, chão de terra. Teias de aranha grossas nos cantos, poeira cobrindo tudo. E no canto mais distante, um baú de viagem. Ele estava sozinho, isolado, como algo em quarentena. Verde oliva, estilo de excedente militar. Cantos de metal reforçados. Uma fechadura na frente, enferrujada, mas intacta.
Colt caminhou até ele, ajoelhou-se. A poeira na tampa estava intacta. Ninguém abrira aquilo em anos, talvez décadas. Ele tentou a fechadura, sólida. Não quebraria essa com um pé de cabra. Ele se levantou, pensou por um momento e depois voltou para cima. Na gaveta sob a caixa registradora, seu pai guardava um molho de chaves. Chaves do prédio, chaves do cofre, chaves da vitrine. E uma pequena chave de latão cujo propósito Colt nunca soubera. Ele pegou o molho, desceu novamente. A chave de latão deslizou na fechadura. Girou com um clique que ecoou no pequeno espaço. O baú se abriu. Dentro havia arquivos, pastas de Manila, dezenas delas, enroladas em oleado para proteger contra a umidade. Organizadas por ano, com etiquetas escritas em caligrafia precisa. 1873. Colt pegou a primeira pasta, desembrulhou-a, abriu-a. Páginas de livro-razão. A caligrafia de seu avô. Limpa, metódica. 14 de abril de 1871. Entregue à unidade SB 40 cartuchos calibre 45-70 de competição. Autorização: Coronel A. Harding. Destino: operações de campo. Pagamento: moeda de ouro. Outro registro: 3 de junho de 1871. Solicitação de cargas suprimidas. Velocidade subsônica. Propósito não especificado. Entregue 200 cartuchos. Pagamento: moeda de ouro. 12 de setembro de 1871. Construção de fuzil personalizado. Especificações: 45-70, cano de 30 polegadas, de competição. Suportes para luneta. Anexo para bipé. Cliente: SB7. Entrega: outubro de 1871. SB7. Sagebrush. 7. A designação de Sarah. As mãos de Colt tremiam. Ele pousou a pasta. Pegou outra. Relatórios de missão, datilografados em papel antigo, papel timbrado oficial, a maior parte redigida, mas o suficiente permanecia. Alvo eliminado. Engajamento de longo alcance. Identificação positiva confirmada. Extração da equipe bem-sucedida. Sem baixas. Operador Sagebrush 7. Outro esconderijo de suprimentos estabelecido. Coordenadas redigidas. Armeiro, Tim Mercer. Inventário, fuzis, 7. Munição, 2.000 cartuchos. Suprimentos médicos, rações de campo, o nome de seu avô, bem ali, parte de tudo aquilo. Colt continuou cavando. Encontrou uma pasta separada, mais grossa que as outras, rotulada simplesmente Silver Point. Ele a abriu. Mapas desenhados à mão mostrando o layout de uma pequena cidade. Prédios marcados, posições anotadas, ângulos de tiro calculados. Uma lista, 7 nomes, todos com a designação Sagebrush e um número. Sagebrush 1, Tenente Marcus Reeves. Sagebrush 2, Sargento Daniel Frost. Sagebrush 3, Cabo James Wu. Sagebrush 4, Soldado Thomas Gray. Sagebrush 5, Soldado Samuel Cross. Sagebrush 6, Soldado David Stone. Sagebrush 7, Soldado Sarah Morrow. Abaixo disso, uma ordem. Selo oficial no topo, parcialmente queimado, mas legível, por ordem do Coronel Amos Harding, Inteligência do Exército dos Estados Unidos. Alvo: Silver Point deve ser neutralizado. Todas as testemunhas eliminadas, todas as estruturas destruídas, todos os registros expurgados. Esta operação é classificada sob a Diretiva de Segurança Nacional 47B. A falha em manter a segurança operacional resultará em corte marcial e execução. Assinado: Coronel Amos Harding, Oficial Comandante, Divisão de Operações Secretas. Datado de 10 de fevereiro de 1873. No fundo do baú, mais um documento. Uma carta com a caligrafia de seu avô. Não um registro de livro-razão. Pessoal, Colt a desdobrou. O papel rachou nas dobras. Ele leu: a quem encontrar isto? Meu nome é Tobias Mercer. Sou um armeiro, um artesão, um homem de ofício. Construí fuzis para caçadores, pistolas para homens da lei, ferramentas para trabalho honesto e construí armas para assassinar inocentes. Em 1870, um oficial do exército veio até mim, o Coronel Harding. Ele tinha dinheiro, moeda de ouro,
E tinha ordens que exigiam armas de fogo especializadas, precisão de longo alcance, munição suprimida, equipamento para operações que não podiam ser discutidas. Eu não fiz perguntas. Disse a mim mesmo que não era da minha conta. Disse a mim mesmo que era apenas um armeiro. O que eles faziam com as armas que eu construía era problema deles, não meu. Em 11 de fevereiro de 1873, eu soube o que eles fizeram. Uma cidade chamada Silver Point, população de 96, queimada até o chão. Cada homem, mulher e criança caçados como animais. Baleados na rua, em suas casas, na igreja onde pensavam que Deus os protegeria. 43 mortos. 14 sobreviveram apenas porque uma operadora se recusou a seguir ordens. Eu construí os fuzis que os mataram. Eu carreguei a munição. Eu peguei moedas de ouro manchadas com o sangue deles. Não posso desfazer o que fiz. Não posso trazê-los de volta. Mas posso preservar a verdade. Posso documentar o que aconteceu. E posso deixar essa verdade para alguém corajoso o suficiente para dizê-la. Neste baú está tudo. Ordens, mapas, listas. Prova de que a Operação Sagebrush existiu. Prova de que Silver Point era real. Prova de que 43 pessoas morreram por nada além da ambição de um homem. Há também um mapa. Coordenadas para um esconderijo de emergência que enterrei em Silver Point antes do ataque. No porão da igreja. Mais documentação lá. Evidências que Harding pensa que foram destruídas. Se você está lendo isso, alguém está fazendo perguntas. Alguém está tentando descobrir o que foi enterrado. Ajude-os. Os mortos merecem ser lembrados. A verdade merece ser dita. Que Deus me perdoe pelo que fiz parte. Que Ele lhe dê força para terminar o que eu não pude. Tobias Mercer, 3 de agosto de 1878. A carta terminava ali. Colt sentou-se sobre os calcanhares. A chama da lanterna vacilou. Sombras dançaram nas paredes do porão. Seu avô sabia. Carregara esse peso. Morrera com ele o corroendo. E agora era o fardo de Colt. Ele ouviu passos acima, no andar principal. Botas pesadas. O coração de Colt deu um salto. Ele se levantou, pegou a carta e a pasta de Silver Point e começou a subir as escadas. A porta do porão se abriu. Uma silhueta bloqueou a luz de cima. Colt, a voz de seu pai. Aqui embaixo, Colt chamou. Daniel Mercer desceu as escadas, viu o baú aberto, viu os papéis nas mãos de Colt. Seu rosto ficou branco. Que diabos você está fazendo? Capítulo 7. O aviso. Daniel encarou o baú, as pastas espalhadas pelo chão de terra, a carta na mão de Colt. Eu te disse que esta porta ficava trancada, ele disse, sua voz tremendo. Eu te disse que não era nada importante. Você mentiu, disse Colt secamente. Eu te protegi. A voz de Daniel se elevou, raiva e medo se misturando. Seu avô me fez prometer. Me fez jurar que eu nunca abriria aquele baú, nunca te contaria o que havia nele. Por quê? Porque homens que sabem coisas perigosas morrem de forma perigosa. Daniel se aproximou. Você acha que eu não sei o que tem aí? Você acha que eu nunca olhei? Eu tinha 18 anos quando ele morreu. Eu encontrei o baú, li as cartas, soube o que ele tinha feito, do que ele fez parte. Ele apontou para o baú. E eu fiz a mesma escolha que ele. Manter enterrado, manter em segredo, manter minha família segura. Colt ergueu a carta. O avô queria que a verdade fosse dita. Ele deixou isso por uma razão. Ele deixou porque estava morrendo, cheio de culpa e desesperado por redenção. O rosto de Daniel ficou vermelho. Mas ele também me disse com seu último suspiro que se eu tivesse um filho, deveria mantê-lo longe disso, bem longe. Porque os homens que deram aquelas ordens ainda estão vivos, ainda são poderosos, e eles matarão para manter seus segredos. Um deles já tentou esta tarde. Daniel congelou. O quê? 6 homens vieram à forja. Disseram que estavam trabalhando para o coronel Harding. Queriam o fuzil. Queriam a mulher que o trouxe. Um deles apontou uma arma para mim. Jesus Cristo. Daniel sentou-se com força nos degraus. Você está ferido? Não, Sarah os deteve. Sarah? A mulher? O nome dela é Sarah Morrow. Ela era a Sagebrush 7. A operadora que se recusou a atirar em civis. Aquela que o avô menciona em sua carta. A cabeça de Daniel caiu entre as mãos. Isso é uma loucura. Isso é... Você precisa deixar isso para lá. Dê a eles o fuzil. Diga que não sabe de nada.
Fique fora disso, eu não posso. Sim, você pode. Apenas vá embora. O avô não pôde ir embora. Ele carregou essa culpa até o túmulo. Você também tem carregado. Eu posso ver em seu rosto. Colt ajoelhou-se e encontrou os olhos de seu pai. 43 pessoas morreram. Seus nomes foram apagados. Sua cidade foi varrida de todos os mapas. Sarah passou 22 anos morta porque tentou salvá-los. E agora ela está pedindo ajuda para consertar as coisas. E você acha que pode ajudá-la? Você, Daniel Hill, amargo e áspero. Você é um armeiro, Colt. Não um soldado, não um homem da lei. Você faz fuzis, conserta gatilhos e cuida da sua vida. Eu sou neto de Tobias Mercer. Isso é da minha conta. Daniel se levantou, subiu as escadas sem outra palavra. No topo, ele se virou. Então você faz isso sozinho. Eu não vou te ajudar a se matar. Ele se afastou. Colt ouviu a porta da frente bater. O porão ficou em silêncio novamente. Colt olhou para os papéis em suas mãos, para o baú cheio de segredos, para o peso que seu avô carregara. E ele fez sua escolha. Capítulo 8. A noite em que ela se recusou. Sarah retornou ao amanhecer. Colt ainda estava na forja, não havia dormido. Ele estava sentado na bancada, a pasta de Silver Point aberta à sua frente. Mapas, ordens e provas espalhados pela madeira. Ela olhou para ele, para os papéis, para o cansaço em seu rosto. Você encontrou, ela disse, tudo. Tudo o que o avô guardou. Ordens, listas, sua confissão. Até coordenadas para um esconderijo que ele enterrou em Silver Point antes do ataque. Sarah caminhou até a bancada, olhou para os documentos. Seu rosto não mostrava nada, mas sua mão tremeu ligeiramente quando tocou a lista. Viu seu nome ali. Preciso que me conte o que aconteceu, disse Colt. A história real, não a lenda. Preciso entender com o que estou ajudando. Sarah puxou um banquinho, sentou-se e encarou os papéis por um longo momento. Então ela começou. 11 de fevereiro de 1873, 6 horas da noite. Silver Point, território do Novo México. Sua voz era plana, sem emoção, como se estivesse lendo um relatório. Pequena cidade de mineração, talvez 100 pessoas, famílias principalmente. Os homens trabalhavam em minas de prata nas colinas. As mulheres cuidavam da casa. As crianças iam para a escola em um prédio de um cômodo perto da igreja. Ela fez uma pausa. Nós os observamos por 3 dias, da crista acima da cidade, observando padrões, contando pessoas, identificando saídas, planejando campos de tiro. Colt não disse nada, apenas ouviu. O coronel Harding deu o briefing final às 4 horas. Ele nos contou a missão, nos disse o porquê. Disse que a cidade havia descoberto evidências de concessões de terras ilegais. Provas de que funcionários territoriais haviam roubado terras de tratados dos Apaches. Forjado documentos para torná-lo legal. Se essa informação chegasse aos jornais, carreiras terminariam. Tratados seriam contestados. Todo o governo territorial poderia entrar em colapso. Os olhos de Sarah ficaram distantes, vendo algo 22 anos no passado. Ele disse que a solução era simples. A cidade tinha que desaparecer. As evidências tinham que ser destruídas. As testemunhas tinham que ser eliminadas. Fazer parecer um ataque Apache. Culpar o massacre em Hostis. Sem investigação. Sem perguntas. Ela respirou fundo. Éramos soldados. Seguíamos ordens. Era o que dizíamos a nós mesmos. Era como justificávamos. Colt observou seu rosto. Viu o músculo em sua mandíbula se contrair. Às 6h30, a ordem veio. Fogo à vontade. O sol estava se pondo. Luz laranja sangrando pelo céu. Sombras se alongando. Sarah estava deitada na crista. O fuzil apoiado em um bipé. Olho na luneta. Respiração lenta e constante. Abaixo, a cidade se acomodava para a noite. Lâmpadas sendo acesas nas janelas. Famílias se reunindo para o jantar. Uma mulher pendurando roupas. 2 crianças brincando com um cachorro. Em seu ouvido, o rádio crepitou. A voz de Harding. Todas as unidades executem. Ao longo da linha, os fuzis começaram a disparar, o som rolando como um trovão. Abaixo, um homem caiu na rua. Depois outro. As pessoas gritavam, corriam para se proteger. Prédios explodiram em chamas. Munições incendiárias. As estruturas eram de madeira velha e seca. Pegaram fogo rápido. Sarah rastreou um alvo através de sua luneta. Uma mulher correndo, carregando algo. Uma criança, talvez de 2 anos. Sua mira se centrou nas costas da mulher.
Tiro fácil. 400 metros, sem vento, visão perfeita. Seu dedo repousava no gatilho. Uma pressão de 2 libras. Era tudo o que seria necessário. Ela viu o rosto da mulher, jovem, talvez 25 anos, aterrorizada. Ela viu a criança olhando para trás por cima do ombro da mulher, olhos arregalados, sem entender. O dedo de Sarah congelou. Ela não conseguiu. Ela mudou sua mira para o chão na frente da mulher, atirou. A terra explodiu. A mulher gritou, mudou de direção, mergulhou atrás de um prédio. Em seu ouvido, a voz de Harding, irritada. Sagebrush 7, você errou. Readquira o alvo. Sarah rastreou a mulher novamente. Ela estava correndo em direção à igreja, a criança ainda em seus braços. Sarah atirou novamente no chão. Tiro de aviso. A mulher chegou à igreja, desapareceu lá dentro. Ao redor, a cidade queimava. Pessoas correndo, membros da unidade as abatendo sistematicamente. Profissional, eficiente, impiedoso. Sarah viu uma família se escondendo em uma carroça. Pai, mãe, 3 filhos. Ela mudou a mira, atirou além deles na roda da carroça. Eles se espalharam, correram para o deserto, para essa escuridão. Ela lhes deu fogo de cobertura, fazendo parecer que estava atirando neles, mas cada tiro errou deliberadamente. Sagebrush 7, que diabos você está fazendo? A voz de Harding estava gritando agora. Sarah não respondeu. Apenas continuou atirando, continuou errando, dando tempo para as pessoas correrem. Quando o sol se pôs completamente, 14 pessoas conseguiram sair. Desapareceram na noite. 43 jaziam mortos nas ruas. A cidade queimou durante a noite. Pela manhã, nada restava além de cinzas e ossos. A voz de Sarah voltou ao presente. Harding sabia o que eu tinha feito. Sabia que eu havia desobedecido. Ele poderia ter me levado a uma corte marcial, poderia ter me executado. Ela olhou para Colt, mas isso exigiria um julgamento. Um julgamento exigiria explicar o que estávamos fazendo, qual era a missão. Então, em vez disso, ele me ofereceu um acordo. Desaparecer, disse Colt. Desaparecer, nova identidade, nova vida. E se eu falasse sobre Silver Point, eles terminariam o que eu havia interrompido. Caçariam os 14 sobreviventes, matariam eles e suas famílias. Enterrariam a verdade tão fundo que nunca mais viria à tona. Ela se levantou, foi até a janela, olhou para a luz da manhã. Então eu me tornei um fantasma. Mudei de cidade em cidade. Nunca fiquei muito tempo. Nunca contei minha história. Por 22 anos eu me mantive em silêncio, enquanto Harding se tornava um coronel respeitado, aposentado com honras. Comprou um rancho com o ouro que havia pego. Tornou-se um político territorial. Ela se virou. Mas ele está velho agora, 73 anos, morrendo. Câncer, ouvi dizer. E antes que ele morra confortável em sua cama, eu quero a verdade registrada. Quero aqueles 43 nomes restaurados. Quero que os 14 sobreviventes saibam que é seguro falar. E você quer que ele enfrente o que fez. Eu quero justiça, mesmo que chegue tarde demais. Colt se levantou, caminhou até o baú, pegou o mapa que seu avô havia deixado. O avô enterrou documentação no porão da igreja de Silver Point. Se ainda estiver lá, temos tudo o que precisamos. Ordens com a assinatura de Harding, prova de que o massacre foi deliberado, evidências para apoiar seu testemunho. Sarah olhou para o mapa, sua mandíbula cerrada. Então nós cavalgamos. Harding enviará mais homens. Eu sei, eles tentarão nos matar. Eles tentarão. Colt dobrou o mapa, colocou-o no bolso. Quando partimos? Sarah sorriu. O primeiro sorriso real que Colt vira nela. Sombrio, mas genuíno. Amanhã, ao amanhecer. Traga munição, é uma longa cavalgada e provavelmente não estaremos sozinhos. Capítulo 9. A decisão de cavalgar. O agente federal Cross retornou à forja no meio da manhã. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido. Ele desmontou lentamente, amarrou seu cavalo no poste e entrou. Colt estava na bancada organizando suprimentos. Munição, cantis, corda, comida que duraria uma semana em alforjes. Sarah estava sentada no canto, limpando seu fuzil pela terceira vez naquela manhã. Cross olhou de um para o outro, para os suprimentos, para a determinação em seus rostos. Vocês vão atrás disso, ele disse. Não era uma pergunta.
Nós vamos, respondeu Sarah. Cross tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo e sentou-se pesadamente em um banquinho. Eu enviei um telegrama para Fort Prescott na noite passada. Contei tudo. Eles estão enviando ordens pela cadeia de comando, tentando descobrir como lidar com isso. Mas isso leva tempo. Dias, talvez semanas. Ele olhou para Sarah. Enquanto isso, eles querem você em custódia protetora. Uma casa segura, guardas armados, até que possam convocar uma investigação adequada. Não, senhora. O coronel Harding tem recursos, dinheiro, homens. Ele já enviou uma equipe atrás de você. Da próxima vez, haverá mais. Melhor armados, mais bem preparados. Sarah largou o pano de limpeza. Encontrou os olhos de Cross. Eu estive em custódia por 22 anos, agente federal. De um tipo diferente, mas custódia mesmo assim. Cansei de me esconder. Cansei de esperar que homens em escritórios decidam meu destino. Então me deixe ajudar. Posso montar um destacamento. 6 bons homens. Cavalgamos com vocês. Fornecemos segurança. Não, disse Sarah novamente. Isso precisa ser silencioso. Um grupo pequeno, movendo-se rápido. Se você trouxer 6 ajudantes, Harding saberá que estamos chegando. Ele terá 20 homens esperando. Cross se inclinou para frente. Então, qual é o seu plano? Colt falou. Cavalgamos para Silver Point. Meu avô deixou coordenadas para um esconderijo que ele enterrou lá. No porão da igreja. Documentação, evidências que Harding pensa que foram destruídas. Nós as recuperamos. Trazemos de volta. Apresentamos em Fort Prescott. Silver Point fica a 3 dias de cavalgada por um território que Harding controla. O rancho dele fica a 20 milhas daquelas ruínas. Ele terá olhos em todos os lugares. Então nós damos a volta. Pegamos a rota longa pelos canyons. Cross balançou a cabeça. Isso adiciona 2 dias. E aquele território é perigoso. Canyons sem saída. Os Apaches ainda fazem incursões por lá, sem água por milhas. Mas Harding não vai esperar por isso. Sarah disse que ele vigiará as rotas diretas, não o caminho difícil. Cross se levantou, caminhou até a janela, olhou para a rua. Há outra coisa que você deve saber sobre Silver Point, sobre o que aconteceu lá. Ele se virou. Houve sobreviventes, 14 pessoas. Eles se espalharam após o massacre. A maioria foi para o leste, mudou de nome, recomeçou. Mas alguns ficaram no território, com muito medo para fugir, muito quebrados para recomeçar. Você sabe onde eles estão? Colt perguntou. Um deles está aqui em Redemption. O silêncio encheu a forja. Quem? Sarah perguntou em voz baixa. Um homem chamado Elias Puig, conhecido como Jack Rabbit, velho batedor da cavalaria. Bebe demais. Dorme no estábulo na maioria das noites. O bêbado da cidade. Cross caminhou até a porta, colocou o chapéu de volta. Ele estava em Silver Point. Perdeu a esposa e a filha naquela noite. Tenta se matar de beber desde então. Mas ele estava lá. Ele sabe o que aconteceu. E se vocês vão cavalgar para aquele território, deveriam falar com ele primeiro. Eles encontraram Jack Rabbit no salão. Mal era meio-dia, mas ele já estava no 3º copo. Sentado sozinho em uma mesa de canto, olhando para o nada. Suas mãos tremiam quando ele levantava o copo. Ele era mais velho do que Colt esperava. Talvez 60 anos, talvez mais. Difícil dizer. Rosto curtido pelo tempo, barba grisalha, olhos que viram demais e queriam desesperadamente esquecer. Sarah caminhou até sua mesa, ficou ali até que ele olhou para cima. O reconhecimento brilhou em seu rosto. Depois, o medo. Ele tentou se levantar, tropeçou, sentou-se novamente com força. Você, ele sussurrou. Santo Deus, você é real. Eu sou real, disse Sarah. Pensei. As histórias dizem que você é um fantasma, que assombra as ruínas, que não pode ser morta porque já está morta. As histórias estão meio certas. Eu morri em 1873, mas ainda estou respirando. As mãos de Jack Rabbit tremiam ainda mais agora. Ele pegou seu copo, esvaziou-o, sinalizou por outro. Sarah sentou-se à sua frente. Colt ficou por perto, observando. Preciso te perguntar uma coisa, Elias, disse Sarah gentilmente. Não, por favor. Eu não posso falar sobre isso. Eu sei e sinto muito, mas está na hora, já passou da hora. Jack Rabbit fechou os olhos, lágrimas correram por sua barba. Eles mataram todos, minha Mary, minha filhinha, Emma. Ela tinha 7 anos. 7. Sua voz falhou.
Eu me escondi no poço. Ouvi os tiros, ouvi os gritos, ouvi Emma me chamando. E eu me escondi como um covarde. Você sobreviveu, disse Sarah. Isso não é covardia. É sobrevivência. Eu deveria ter lutado. Deveria ter feito algo. Você teria morrido. Então não haveria ninguém para se lembrar deles. Jack Rabbit abriu os olhos, olhou para ela. Por que agora? Por que voltar depois de todos esses anos? Porque o homem que ordenou isso ainda está vivo, ainda está livre. Ainda dorme pacificamente enquanto sua esposa e filha jazem em um túmulo sem nome. E eu vou mudar isso. Ela se inclinou para a frente. Estamos cavalgando para Silver Point, para as ruínas. Há evidências escondidas lá. Provas do que aconteceu. Provas que podem colocar Harding diante de um tribunal. Ele vai te matar. Ele tem homens, dinheiro, poder. Ele vai tentar, mas eu sou difícil de matar. E não estou sozinha desta vez. Jack Rabbit olhou para Colt, depois de volta para Sarah. O que você precisa de mim? Uma testemunha, alguém que estava lá, alguém que possa testemunhar o que aconteceu quando chegar a hora. Eu sou um bêbado. Ninguém ouve bêbados. Eu vou ouvir, disse Sarah. O tribunal vai ouvir, e quando trouxermos essa evidência, seu testemunho importará. Sua esposa terá um nome novamente. Sua filha será lembrada. Jack Rabbit ficou em silêncio, suas mãos ainda tremendo. Então, lentamente, ele assentiu. Quando cavalgamos? Eles partiram na primeira luz da manhã seguinte. 3 cavaleiros, 3 cavalos carregados de suprimentos, rumo ao oeste, saindo de Redemption. Sarah em uma égua cinza, firme e calma. Colt em um cavalo baio. O fuzil de seu avô em uma bainha na sela. A pasta de Silver Point, enrolada em oleado em seu alforge. Jack Rabbit em um velho Rowan, sóbrio pela primeira vez em anos. Suas mãos pararam de tremer. Ou talvez ele estivesse apenas escondendo melhor. O agente federal Cross os observou partir dos degraus de seu escritório. Ele não tentou impedi-los, não ofereceu ajuda novamente. Apenas assentiu uma vez enquanto eles passavam. A manhã estava fria, o sol apenas rompendo sobre as colinas orientais. Longas sombras se estendiam pelo chão do deserto. Eles cavalgaram em silêncio na primeira hora. Então Sarah falou. A rota do cânion nos levará 5 dias, talvez 6. A água será escassa após o segundo dia. E se os homens de Harding nos encontrarem nos canyons, não haverá saída. Estaremos presos. Então não seremos encontrados, disse Colt. Esse é o plano. Jack Rabbit cavalgou ao lado deles. Há uma trilha antiga pelo território Apache. Ninguém a usa mais. Perigosa demais. Mas ela corta 2 dias da jornada. Sarah olhou para ele. Quão perigosa? Incursões Apaches ainda acontecem. Não com frequência, mas acontecem. E não há água, nem abrigo. Apenas rocha, areia e calor. Mas Harding não a vigiará. Os homens de Harding não vão lá. São espertos demais para arriscar seus escalpos. Sarah considerou, depois assentiu. Nós a pegamos. Eles mudaram de curso, rumando para o noroeste agora, para um terreno que ficava mais difícil a cada milha. Capítulo 10. Emboscada no Canyon. O Canyon apareceu no 3º dia. Uma fenda na terra. Paredes de rocha vermelha subindo 300 pés de cada lado. Estreito o suficiente para que o sol só atingisse o fundo por 1 hora ao meio-dia. A trilha serpenteava por ele como uma cobra. Zigue-zagues e curvas apertadas. Rocha solta sob os pés. Um passo em falso e um cavalo poderia cair. Quebrar uma perna. Deixar um cavaleiro encalhado. Sarah cavalgava na frente, olhos examinando a borda acima. Jack Rabbit cuidava da retaguarda, vigiando a trilha atrás deles. Colt cavalgava no meio, sentindo-se exposto, vulnerável. As paredes pareciam se inclinar, pressionando. Foi aqui que eles nos atacaram, disse Jack Rabbit em voz baixa. Em 73, a unidade Sagebrush se posicionou naquelas rochas. Ele apontou para uma saliência a 200 pés de altura. Posição de atirador perfeita, linhas de fogo claras, boa cobertura. Você estava aqui? Perguntou Colt. Estava trazendo suprimentos para Silver Point. 3 carroças, 8 homens. Eles abriram fogo logo após o meio-dia. Mataram 5 de nós nos primeiros 30 segundos. O resto de nós se espalhou. Eu consegui sair porque meu cavalo era rápido e eu tive sorte. Sua voz ficara plana, lembrando. Sarah ergueu a mão. Parem!
Todos os 3 cavaleiros pararam. Ela inclinou a cabeça, ouvindo. Colt também ouviu. Um som que não pertencia ali. Metal em rocha, fraco, distante. Alguém está lá em cima, disse Sarah. Craque! O tiro de fuzil ecoou como um trovão no espaço fechado. A bala atingiu a parede de rocha ao lado da cabeça de Colt. Lascas de pedra picaram seu rosto. Ao chão! Sarah gritou. Todos os 3 cavaleiros mergulharam de suas celas, caíram no chão, correram para se proteger atrás de pedras. Mais tiros. 4, 5, 6, balas ricocheteando na pedra, zunindo pelo ar como vespas raivosas. Os cavalos entraram em pânico, empinaram e pularam. O cavalo de Colt se soltou, correu de volta pelo cânion. A égua de Sarah se manteve firme, treinada para tiroteios. Jack Rabbit agarrou as rédeas de seu Rowan e segurou. Quantos? Colt gritou. Sarah já estava subindo a face da rocha, usando fendas e saliências, movendo-se como água fluindo colina acima. Natural e inevitável. Ela alcançou uma posição a 20 pés de altura, abrigou-se atrás de uma saliência, pegou seu fuzil e examinou a borda do cânion. 6 atiradores, ela gritou de cima. 3 na borda norte, 3 na sul. Espaçamento profissional, boas posições. Outra rajada. Balas mastigando as rochas onde eles se escondiam. Jack Rabbit pegou um fuzil da bainha de sua cela. Um velho Winchester. Ele verificou a carga, colocou uma bala na câmara. Suas mãos estavam firmes agora, o velho treinamento voltando. Ele se inclinou ao redor de sua pedra, disparou 3 tiros rápidos na borda norte. Fogo de cobertura. Sarah usou a distração, mudou de posição, subiu mais 15 pés, encontrou um ângulo melhor. Ela mirou, respirou, atirou. 200 jardas, ângulo para cima. Vento girando no cânion. Um homem gritou, caiu da borda norte, rolou pela face da rocha, atingiu o chão do cânion com um som que Colt ouviria em pesadelos. O tiroteio parou. Os emboscadores se reposicionando, reavaliando. Sarah se moveu novamente como um fantasma, silenciosa. Ela alcançou o topo da parede sul, desapareceu sobre a borda. Por 30 segundos, nada. Então, tiros rápidos. O fuzil de Sarah, 3 tiros, rápidos e precisos. Mais 2 homens caíram da borda sul. Um já morto, o outro gritando durante toda a queda. Os atiradores restantes fugiram. Colt os ouviu correndo, botas na rocha, cavalos sendo montados, batidas de cascos desaparecendo na distância. Sarah apareceu na borda, ficou ali, sua silhueta contra o céu claro, seu fuzil ainda fumegando. Limpo, ela gritou de cima. Jack Rabbit baixou seu Winchester, soltou um suspiro que estava segurando. Colt saiu de trás da cobertura, suas pernas tremendo. Ele caminhou até onde o primeiro homem havia caído. Olhou para o corpo. Jovem, talvez 25 anos. Usava roupas civis, mas carregava equipamento militar. Um fuzil Sharps feito sob medida. Caro. Mercenários, disse Sarah. Ela havia descido. Homens de Harding, atiradores profissionais. Eles sabiam que estávamos vindo, disse Jack Rabbit. Conheciam esta rota. Sarah ajoelhou-se ao lado do corpo, verificou seus bolsos, encontrou um pedaço de papel, desdobrou-o. Um mapa desenhado à mão, mostrando o sistema de canyons. A rota esperada deles marcada em vermelho. Posições de emboscada anotadas. E no final, uma assinatura. Coronel A. Harding. Sarah se levantou, dobrou o mapa, colocou-o no bolso. Ele está à nossa frente. Sabe para onde estamos indo. Sabe o que estamos procurando. Então, o que fazemos? Colt perguntou. Sarah olhou para o oeste, em direção a Silver Point, em direção às ruínas. Nós vamos mais rápido. Capítulo 11. Uma cidade de fantasmas. Eles chegaram a Silver Point ao pôr do sol do 5º dia. A cidade apareceu de repente, erguendo-se do deserto como um sonho febril ou um pesadelo. Não havia mais nada, nenhum prédio de pé. Apenas fundações, madeira carbonizada, paredes desabadas. Chaminés de pedra alcançando o céu como dedos esqueléticos. O deserto havia recuperado a maior parte. Arbustos crescendo através dos assoalhos, areia se acumulando sobre o que costumavam ser ruas. Lagartos se aquecendo no que costumavam ser soleiras. 22 anos.
Foi tudo o que levou para uma cidade se tornar um fantasma. Sarah parou seu cavalo na beira das ruínas. Ficou ali, sem se mover. Seu rosto era uma máscara, mas Colt viu suas mãos se apertarem nas rédeas. Jack Rabbit desmontou, caminhou para as ruínas lentamente. Suas botas esmagando o vidro quebrado, ossos. Ali, ele disse, apontando, era o armazém geral. E ali era a escola. E ali sua voz falhou. Era a minha casa. Ele caminhou até uma fundação, ajoelhou-se e passou as mãos sobre a pedra enegrecida. Emma costumava brincar aqui no quintal. Ela tinha uma boneca. Mary a fez para ela. Costurou com tecido velho. Emma a carregava para todos os lugares. Ele olhou para eles, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ainda está aqui? Vocês acham que é a boneca sob todas essas cinzas e ruínas? Sarah desmontou, caminhou até ele e colocou a mão em seu ombro. Nós vamos procurar, ela disse em voz baixa. Quando isso acabar, voltaremos e a encontraremos. Jack Rabbit assentiu, não conseguia falar. Colt também desmontou, conduziu seu cavalo para as ruínas. O sol estava se pondo rápido, as sombras se alongando, a temperatura caindo. Ele olhou ao redor, tentando imaginar este lugar vivo. Famílias, crianças, risos, conversas e vida. Tudo se foi, apagado em uma noite. A igreja, disse Sarah. Ela estava apontando para o outro lado da cidade. A fundação era maior que as outras, de pedra, mais sólida. E parte da estrutura ainda estava de pé, paredes de 3 pés de altura. O telhado desabara para dentro, mas a entrada do porão era visível. Uma escadaria de pedra levando para uma escuridão. Eles caminharam até lá. A entrada estava bloqueada. Entulho, vigas queimadas, 22 anos de decadência. Teremos que cavar, disse Colt. Eles trabalharam enquanto o sol se punha, movendo pedras, puxando madeira carbonizada. Suas mãos sangrando, suas costas doendo. A escuridão caiu. Eles acenderam lanternas, continuaram trabalhando. Jack Rabbit cavava como um homem possuído, jogando pedras de lado, arranhando os destroços. Desesperado para encontrar algo, qualquer coisa. 2 horas depois, eles conseguiram passar. A escadaria se abriu, um buraco negro levando para baixo. Ar frio subindo de baixo, cheirando a terra, tempo e morte. Sarah pegou uma lanterna, desceu primeiro. Colt a seguiu. Jack Rabbit veio por último. O porão era pequeno, paredes de pedra, chão de terra. A água havia se infiltrado ao longo dos anos. Tudo estava úmido, coberto de mofo. E no centro do chão, ossos. Ossos pequenos, crianças. Eles estavam amontoados, 10 ou 12 esqueletos, difícil dizer. Eles morreram abraçados, buscando conforto na escuridão. Sarah parou, ficou perfeitamente imóvel, a lanterna tremendo em sua mão. Colt viu seu rosto, viu a máscara rachar, viu a dor por baixo. Ela pousou a lanterna, ajoelhou-se ao lado dos ossos, estendeu a mão, tocou um pequeno crânio gentilmente. Eu os ouvi, ela sussurrou. Naquela noite eu os ouvi gritando, ouvi pedindo ajuda. E eu não pude. Sua voz falhou. Pela primeira vez desde que Colt a conhecera, Sarah Marrero chorou. Não alto, não dramático. Apenas lágrimas, silenciosas e constantes, escorrendo por seu rosto, caindo sobre os ossos de crianças que ela não pôde salvar. Jack Rabbit ajoelhou-se ao lado dela, colocou o braço em volta de seus ombros. Você salvou 14, ele disse, sua voz rouca. Minha prima Rachel, a filha dela. Elas viveram por sua causa. Estão na Califórnia agora, seguras, felizes, porque você se recusou. Mas estas crianças... Sarah não conseguiu terminar. Essas crianças morreram por causa de Harding. Não por sua causa. Você fez tudo o que pôde. Tudo. Colt se virou, deu-lhes privacidade, caminhou para o canto mais distante do porão. E lá, parcialmente enterrado sob o entulho, ele viu uma caixa de metal, de uso militar, selada com um cadeado. Ele a puxou, limpou a sujeira. O cadeado estava enferrujado, mas intacto. Sarah, ele disse em voz baixa. Ela olhou para cima, viu a caixa, levantou-se e enxugou os olhos. Colt usou uma pedra, quebrou o cadeado. Ele se partiu na terceira batida. Ele abriu a caixa. Dentro, enrolados em oleado, documentos, mapas, ordens, todas as evidências que seu avô prometera.
Uma lista completa da unidade Sagebrush com nomes, patentes, fotografias, ordens assinadas pelo Coronel Harding, datilografadas em papel timbrado oficial, específicas e condenatórias. Alvo Silver Point. Objetivo: eliminação completa. Método: fogo incendiário e de armas pequenas. Sobreviventes: tolerância zero. Cronograma: executar imediatamente. Mapas mostrando o plano de ataque, posições de tiro, rotas de fuga, locais de descarte de corpos. E no final, uma lista manuscrita. 96 nomes, o povo de Silver Point. Cada homem, mulher e criança contabilizados. Ao lado de cada nome, uma anotação. Eliminado ou escapou. 43 marcados como eliminados. 14 marcados como escaparam. Sarah pegou a lista, leu os nomes, seu dedo traçando a página. Mary Pruitt, Emma Pruitt. Ela olhou para Jack Rabbit, ambas marcadas como eliminadas. Jack Rabbit fechou os olhos, assentiu. Sarah continuou lendo. Thomas Gray, 6 anos, eliminado. Rachel Wu, 14 anos, escapou. Samuel Cross, 42 anos, eliminado. Ela parou, olhou para Colt. Samuel Cross. O agente federal Cross é parente. Deve ser, Colt disse. Filho, talvez. Ou sobrinho. É por isso que ele nos ajudou. Por isso ele nos deixou cavalgar. Isso é pessoal para ele também. Sarah dobrou a lista com cuidado. Colocou-a de volta na caixa com os outros documentos. Temos tudo, ela disse. Provas, evidências, nomes. Isso é o suficiente para levar Harding à justiça. Colt fechou a caixa, pegou-a. Então vamos sair daqui. Eles subiram as escadas de volta para a noite. As ruínas jaziam silenciosas ao redor deles. Monumentos aos mortos. Na beira da cidade, Jack Rabbit parou, olhou para trás. Adeus, Mary. Adeus, Emma. Vou garantir que se lembrem de vocês. Eu prometo. Eles montaram em seus cavalos, viraram para o leste em direção a Redemption, em direção à justiça. Eles avançaram 50 jardas antes que os cavaleiros aparecessem. Capítulo 12. O acerto de contas. 15 homens a cavalo, espalhados em um semicírculo, bloqueando a trilha leste. Tochas erguidas, chamas dançando na escuridão. E no centro, em um garanhão preto, o coronel Amos Harding. Ele era mais velho do que Colt esperava. 70 anos ou mais. Cabelo prateado, roupas caras, um sabre de cavalaria pendurado ao seu lado. Ele montava seu cavalo como um homem que passara a vida na cela, mas seu rosto era magro, a pele esticada sobre os ossos. O rosto de um homem moribundo. Sarah, Colt e Jack Rabbit pararam encurralados, sem ter para onde correr. Harding avançou com seu cavalo lentamente, parou a 20 pés de distância. Sarah Marrow, ele disse. Sua voz era áspera, como cascalho deslizando sobre pedra. Que o diabo me carregue, você realmente é um fantasma. Não mais, disse Sarah. Harding sorriu. Sem calor, apenas dentes. Eu deveria ter te matado em 73, colocado uma bala na sua cabeça em vez de te oferecer uma chance. Esse foi o meu erro, misericordioso demais. Misericórdia, você apagou minha vida, roubou meu nome, me fez desaparecer e você deveria ter continuado desaparecida. Em vez disso, você volta. Desenterra ossos velhos, segredos velhos, erros velhos. Ele gesticulou para a caixa que Colt segurava. Essa caixa que você está segurando. Essa evidência que você acha que vai me destruir. Ela volta para o chão onde pertence. Haverá um tribunal em 6 dias em Fort Prescott. Colt disse, sua voz mais firme do que ele se sentia. Esta evidência vai para lá. Seu nome vai para o registro. Seus crimes serão expostos. Harding riu, áspero e amargo. Você acha que vai chegar a Fort Prescott, rapaz? Eu sou dono de metade deste território. Os juízes, os oficiais, os políticos. Você acha que um fuzil enferrujado e alguns papéis velhos vão mudar isso? Sim, disse Sarah simplesmente. O sorriso de Harding desapareceu. A verdade é o que os poderosos dizem que é, Sarah. Você já deveria ter aprendido isso. A verdade é o que sobrevive quando os poderosos morrem, ela respondeu. E você está morrendo, Harding. Eu posso ver. Câncer. Quanto tempo você tem? Sua mandíbula se contraiu. Tempo suficiente para enterrar vocês 3. Ele ergueu a mão. Seus homens sacaram as armas.
fuzis apontados para os 3 cavaleiros. Última chance, disse Harding. Dê-me a caixa agora. Viva em silêncio. Ou fique e eu adicionarei mais 3 nomes à lista de Silver Point. A mão de Sarah se moveu para seu fuzil, lenta e deliberada. Não exatamente sacando, apenas pronta. Você vai nos matar de qualquer maneira, ela disse. Você não pode nos deixar ir. Sabemos demais. Harding deu de ombros. Verdade. Mas eu estava tentando ser civilizado. Ele baixou a mão. Seus homens ergueram os fuzis. Colt fechou os olhos. Era isso. Era assim que terminava. Então, do leste, um som. Um trovão crescendo, batidas de cascos, muitos cavalos se movendo rápido. Harding se virou. Seus homens se viraram. Todos olhando em direção ao som. Uma nuvem de poeira se erguendo ao luar. Cavaleiros emergindo. 20 deles, talvez mais, espalhando-se à medida que se aproximavam. À frente deles, o agente federal Cross, cavalgando com força, um fuzil na mão. Atrás dele, soldados, uniformes de cavalaria, soldados regulares do exército de Fort Prescott. Eles pararam em uma linha, de frente para os homens de Harding, armas prontas. Cross avançou com seu cavalo, parou entre os 2 grupos. Coronel Harding, ele disse, a voz alta e clara. Tenho ordens do Comando Territorial. Você está sob investigação por conspiração para cometer assassinato, fraude de terras e violação de tratados federais. Ele gesticulou para Sarah, Colt e Jack Rabbit. Estas pessoas estão sob minha proteção. E essa evidência que eles carregam é propriedade federal. Você não vai pegá-la. Você não vai tocá-los. E você virá comigo para Fort Prescott para responder a perguntas. O rosto de Harding passou de confiante para incerto. Ele olhou para seus homens. Eles estavam em menor número agora, superados em armas. Você está cometendo um erro, agente federal, disse Harding. Você não tem ideia no que está se metendo, que consequências isso terá. Talvez, disse Cross, mas o nome do meu pai está na lista dos mortos naquela caixa. Samuel Cross, baleado na rua, aos 42 anos. Eu tinha 12 anos quando ele desapareceu. Eles me disseram que ele morreu em um acidente. Desabamento de mina. Eu acreditei neles. Ele se inclinou na cela. Até 3 dias atrás, quando enviei um telegrama para Washington. Fiz perguntas, obtive respostas. Descobri a verdade. A voz de Cross ficara fria. Então, sim, eu sei exatamente no que estou me metendo. E não dou a mínima para as consequências. Harding o encarou. Depois para seus homens, depois para Sarah. Isso não acabou, ele disse. Sim, Sarah disse em voz baixa. Acabou. Harding puxou as rédeas, virou o cavalo e cavalgou para o oeste, de volta para a escuridão. Seus homens o seguiram, recuando, derrotados por enquanto. Cross cavalgou até Sarah, olhou para ela, algo como respeito em seus olhos. Você está bem? Estamos agora, ela disse. Ele olhou para a caixa que Colt segurava. É isso, a evidência? Tudo? Ordens, listas, nomes. Assinado por Harding. Datado. Oficial. Cross assentiu. Então vamos levá-los de volta para Redemption. Fort Prescott pode enviar um destacamento oficial para escoltá-los no resto do caminho. Não vou arriscar. Eles cavalgaram para o leste durante a noite. 20 soldados de cavalaria os cercando, protegendo-os. Atrás deles, as ruínas de Silver Point desapareceram na escuridão. Mas a verdade que eles carregavam não desapareceria, não seria enterrada novamente. Os mortos seriam lembrados, os nomes seriam restaurados e o coronel Amos Harding finalmente enfrentaria o que havia feito. Capítulo 13. O Tribunal. Fort Prescott ficava em uma colina com vista para o vale. Paredes de pedra, prédios de madeira, a bandeira americana tremulando ao vento. Soldados treinando no pátio, o som de botas na terra batida, ordens sendo gritadas. A maquinaria da ordem militar. Eles chegaram na manhã do 6º dia. Sarah, Colt, Jack Rabbit, escoltados pelo agente federal Cross e 20 soldados de cavalaria. A caixa de evidência segura, protegida como se fosse de ouro. A notícia se espalhara. As pessoas se alinhavam nas ruas enquanto eles passavam. Moradores da cidade, fazendeiros, mineiros. Alguns curiosos, alguns zangados, alguns com medo. Sussurros os seguiam. É ela, o fantasma. Dizem que ela matou 50 homens. Dizem que ela veio para acusar um coronel.
Dizem que o exército enterrou uma cidade inteira. Sarah cavalgou com os olhos para a frente, ignorando os olhares, os sussurros. Ela vivera como um fantasma por 22 anos. Mais algumas horas não a quebrariam. O tribunal estava marcado para o meio-dia, a 3 horas de distância. Eles foram levados para alojamentos, tiveram tempo para se lavar, comer, se preparar. Colt sentou-se em um pequeno quarto, encarando a caixa de evidências. Tudo se resumia a isso. Tudo o que seu avô preservara, tudo o que Sarah carregara, tudo o que Jack Rabbit sobrevivera. Uma batida na porta. Seu pai estava lá. Daniel Mercer, empoeirado da viagem, cansado, mas seus olhos estavam claros. Pai, disse Colt, surpreso. Eu vim assim que soube. Cavalguei direto, cheguei a 1 hora. Daniel entrou, fechou a porta, olhou para o filho. Eu estava errado, ele disse simplesmente. Eu estava com medo por você, por mim, pelo que aconteceria se a verdade viesse à tona. Mas você estava certo. Algumas coisas valem o risco. Ele enfiou a mão no casaco, tirou um maço de cartas velhas, amareladas pelo tempo. Seu avô escreveu estas para sua avó antes de morrer. Ele nunca as enviou. Eu as encontrei depois do funeral dele. Tenho-as carregado desde então. Ele as entregou a Colt. Leia-as antes de testemunhar. Elas o ajudarão a entender pelo que ele passou, o que ele queria. Colt pegou as cartas, suas mãos tremendo ligeiramente. Obrigado, ele disse. Daniel assentiu, colocou a mão no ombro do filho, apertou uma vez e saiu. Colt abriu a primeira carta, a caligrafia de seu avô, trêmula, perto do fim de sua vida. Minha querida Elizabeth, estou morrendo. O médico diz que tenho meses, talvez semanas. O câncer está nos meus pulmões, de anos respirando fumaça fria e poeira de metal. Uma morte honesta para um homem desonesto. Preciso te dizer algo. Algo que eu deveria ter te contado há 30 anos. Mas eu era covarde demais, com muito medo do que você pensaria de mim. Em 1870, eu ajudei o exército a assassinar 96 pessoas. Eu não puxei o gatilho, mas construí os fuzis, carreguei a munição, forneci as ferramentas para o massacre. Eu peguei o ouro deles. Eu disse a mim mesmo que não era da minha conta. Eu disse a mim mesmo que era apenas um artesão. Mas o sangue comprou aquele ouro e eu nunca o lavei. Estou deixando documentação. Evidências escondidas onde Colt as encontrará um dia. Quando ele estiver pronto, quando for a hora certa, rezo para que ele seja mais corajoso do que eu fui. Rezo para que ele diga a verdade que eu fui fraco demais para dizer. Diga a ele que sinto muito. Diga a ele que o amava. Diga a ele que alguns fardos valem a pena carregar se levarem à justiça. Para sempre seu, Tobias. Colt leu 2 vezes, depois dobrou-a com cuidado, colocou-a no bolso. Seu avô carregara esse peso sozinho, morrera com ele o pressionando. Mas ele deixara as ferramentas para a redenção, confiara que a verdade eventualmente importaria. Colt não o decepcionaria. Ao meio-dia, o tribunal se reuniu. A sala estava lotada, todos os assentos ocupados, pessoas em pé ao longo das paredes, soldados, civis, repórteres que viajaram de lugares tão distantes quanto Denver e São Francisco. Uma longa mesa na frente, 5 oficiais sentados atrás dela. Um juiz territorial no centro, insígnias de coronel em seus ombros, cabelo grisalho, olhos duros. Ele chamou a sala à ordem. Este tribunal está reunido sob a autoridade do Exército dos Estados Unidos e do Comando Territorial. Estamos aqui para investigar alegações de conduta criminosa durante uma operação classificada conhecida como Sagebrush. Datas da operação, de 1870 a 1873. Ele olhou para a galeria. Que conste nos autos que todo testemunho dado aqui é sob juramento. O perjúrio será processado com o máximo rigor da lei militar. Ele gesticulou para Colt. O tribunal chama Colt Mercer. Colt se levantou, caminhou até a mesa das testemunhas. Suas pernas pareciam água, mas ele conseguiu. Sentou-se. O juiz olhou para ele. Diga seu nome e sua relação com esta investigação. Colt Mercer, armeiro, neto de Tobias Mercer, que serviu como oficial de suprimentos para a Operação Sagebrush. Um murmúrio percorreu a galeria. E você tem evidências a apresentar? Sim, senhor. Colt abriu a caixa de evidências, tirou os documentos, um por um. Ele explicou cada peça, de onde veio, o que mostrava, como se conectava. O número de série do fuzil,
os livros razão do avô, a pasta de Silver Point, as ordens assinadas por Harding, a lista de 96 nomes. Os oficiais examinaram cada documento, passaram-nos pela mesa, seus rostos ficando mais sombrios a cada página. Quando Colt terminou, o juiz se inclinou para a frente. Estes documentos, se autênticos, mostram um assassinato premeditado em grande escala, sancionado por um oficial comandante. Você entende a gravidade do que está apresentando? Sim, senhor. É por isso que estou apresentando. O juiz assentiu. Pode se retirar. Colt voltou ao seu assento. Suas mãos tremiam novamente, mas ele conseguira. A evidência estava registrada. O tribunal chama Elias Pruitt. Jack Rabbit se levantou, caminhou até a mesa. Ele parecia menor de alguma forma, mais velho, mas sua voz era firme quando falou. Diga seu nome e sua relação com esta investigação. Elias Pruitt, conhecido como Jack Rabbit. Eu era um residente de Silver Point, território do Novo México, em fevereiro de 1873. O silêncio caiu sobre a sala, completo e absoluto. Conte-nos o que aconteceu. Jack Rabbit fechou os olhos, respirou fundo e começou. Era noite, 11 de fevereiro. Minha esposa Mary estava cozinhando o jantar. Minha filha Emma estava brincando lá fora. 7 anos de idade. Ela tinha uma boneca. Carregava-a para todos os lugares. Sua voz falhou. Ele afirmou. Eu ouvi tiros. Olhei pela janela. Vi pessoas caindo na rua, prédios em chamas. Eu agarrei Emma, disse a Mary para correr. Chegamos à igreja. Nos escondemos no porão com talvez 20 outros. Ele abriu os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. O tiroteio durou horas. Ouvimos gritos, ouvimos pessoas implorando, ouvimos crianças chorando. Emma estava com tanto medo. Ela ficava perguntando quando ia parar, quando poderíamos ir para casa. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Por volta da meia-noite, o tiroteio parou. Eu saí. Pensei que talvez tivesse acabado. Pensei que talvez estivéssemos seguros. Ele fez uma pausa. Eles estavam esperando. 3 soldados. Eles me viram. Começaram a atirar. Eu corri, cheguei ao poço, pulei dentro, me escondi na água até o pescoço. Sua voz baixou para um sussurro. Eu ouvi Emma me chamando, ouvi ela gritando, ouvi ela... Ele não conseguiu terminar. Quando saí na manhã seguinte, todos estavam mortos. Minha esposa, minha filha, 41 outros. A cidade era cinzas. Os corpos estavam queimados. Eu enterrei o que pude encontrar. Então eu corri. Ele olhou para os oficiais. Eu tenho corrido por 22 anos, bebendo para esquecer. Mas não consigo esquecer. Vejo seus rostos todas as noites. Ouço Emma me chamando. Ele se endireitou na cadeira. Mas cansei de correr. Estou aqui para dizer seus nomes, para garantir que sejam lembrados. Mary Pruitt, Emma Pruitt. Elas existiram. Elas importavam e foram assassinadas por soldados seguindo ordens do coronel Amos Harding. A sala explodiu, vozes gritando, pessoas se levantando. O juiz bateu o martelo. Ordem. Ordem neste tribunal. O barulho diminuiu lentamente. Sr. Pruitt, pode se retirar. Obrigado por seu testemunho. Jack Rabbit voltou para seu assento. Colt colocou a mão no ombro do velho. Jack Rabbit tremia, mas seu rosto mostrava algo que não mostrava há anos. Paz. O tribunal chama Sarah Ennis Marrero. Sarah se levantou. Todos os olhos na sala a seguiram. O fantasma, a lenda, feita carne. Ela caminhou até a mesa, sentou-se, seu rosto calmo, suas mãos firmes. Diga seu nome e sua relação com esta investigação. Sarah Ennis Marrero, ex-soldado, Exército dos Estados Unidos. Designação Sagebrush 7, atiradora de elite, Operação Sagebrush, de 1870 a 1873. O juiz se inclinou para a frente. Os registros mostram que você morreu em 1873. Acidente de treinamento. No entanto, aqui está você. Explique. Fui declarada morta para esconder o fato de que desobedeci ordens, para enterrar evidências do que realmente aconteceu em Silver Point. Conte-nos o que aconteceu. Farrar olhou para a galeria, para os rostos que a observavam. Então ela começou. Ela lhes contou tudo. Seu recrutamento, seu treinamento, as missões, as ordens, a noite em Silver Point. Ela lhes contou sobre olhar pela luneta, ver crianças, ver famílias, ser ordenada a atirar.
Ela lhes contou sobre se recusar, sobre dar tiros de aviso, sobre salvar 14 pessoas enquanto 43 morriam. Ela lhes contou sobre a fúria de Harding, sobre a escolha que lhe foi dada, sobre se tornar um fantasma para proteger os sobreviventes. Ela falou por 20 minutos, sua voz nunca vacilando, seus olhos nunca deixando o rosto do juiz. Quando ela terminou, a sala estava em silêncio. O juiz recostou-se. Por que se apresentar agora, depois de 22 anos? Sarah encontrou seus olhos. Porque o homem que deu aquelas ordens está morrendo confortável em sua cama. Suas vítimas jazem em túmulos sem nome. Isso não é justiça. Isso não é honra. Isso é covardia se escondendo atrás de sigilo. Ela se levantou. Eu não quero medalhas. Eu não quero honra. Eu só quero aqueles 96 nomes registrados. Quero que os 14 sobreviventes saibam que é seguro falar. E quero que Amos Harding enfrente o que fez antes de morrer. Ela fez uma pausa. Alguns de nós estamos mortos há 22 anos. É hora de nos permitirem viver novamente. Ela se sentou. O juiz olhou para os outros oficiais. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Então ele se virou para Sarah. O tribunal reconhece seu serviço e sacrifício. Reconhecemos as circunstâncias extraordinárias sob as quais você operou e a injustiça de sua exclusão dos registros oficiais. Ele se levantou. O outro oficial se levantou com ele. É a conclusão deste tribunal que a Operação Sagebrush constituiu uma conspiração criminosa, que o ataque a Silver Point foi assassinato e que os sobreviventes e vítimas merecem pleno reconhecimento e restituição. Ele olhou para Sarah. Seu registro de serviço está, por meio deste, restabelecido. Seu nome, limpo. Em nome do Exército dos Estados Unidos, oferecemos nosso profundo pedido de desculpas pelo mal que lhe foi feito. Ele gesticulou para o oficial sênior na mesa, um coronel com cabelo grisalho e medalhas que abrangiam 3 guerras. O coronel deu um passo à frente e ficou em posição de sentido, ergueu a mão em saudação. Nítida, perfeita, mantida. Ao longo da mesa, os outros oficiais se levantaram um por um, todos erguendo as mãos, todos saudando. Pela sala, os soldados seguiram, levantando-se, saudando, honrando uma mulher que estivera morta por 22 anos. Sarah não retribuiu a saudação, mas assentiu. Uma vez. Reconhecimento. O momento se manteve. 10 segundos, 20, 30. Então o juiz baixou a mão. Os outros seguiram. Este tribunal está encerrado. As conclusões serão submetidas ao comando territorial dentro de 48 horas. O coronel Harding foi convocado a comparecer. Se ele não comparecer, um mandado de prisão será emitido. Ele bateu o martelo. Estava acabado. Capítulo 14. Nomes restaurados. O coronel Amos Harding não compareceu. Um mandado foi emitido. Agentes federais foram despachados para seu rancho. Eles o encontraram morto. Ferimento de bala auto-infligido. Uma nota ao lado dele. Não serei exibido diante de meus inimigos. Não lhes darei essa satisfação. Servi meu país. Segui ordens. A história me julgará. Mas não esperarei por seu veredito. Amos Harding. A nota foi registrada como evidência, arquivada junto com os documentos de Silver Point, parte do registro permanente. 3 semanas depois, uma cerimônia foi realizada. No local de Silver Point, onde as ruínas ainda estavam, onde os ossos ainda jaziam, um monumento foi erguido. Granito, 8 pés de altura, esculpido com 96 nomes. Em memória dos cidadãos de Silver Point, assassinados em 11 de fevereiro de 1873. Que seus nomes nunca sejam esquecidos. Abaixo disso, a lista. Cada homem, mulher e criança registrados, honrados, lembrados. Mary Puitt, Emma Puitt, Samuel Cross, todos os outros. A cerimônia foi pequena. 20 pessoas. Sobreviventes e suas famílias, soldados, o juiz, o agente federal Cross. O reverendo Thorne falou. Uma oração simples pelos mortos, pelos vivos, pela justiça tardia, mas finalmente entregue. Jack Rabbit colocou flores na base do monumento. Ajoelhou-se ali por um longo tempo, sussurrando para pessoas que não podiam mais ouvir. Sarah ficou à parte olhando para os nomes, sua mão repousando no granito frio. Sinto muito, ela disse em voz baixa. Sinto muito por não ter conseguido salvar todos vocês. Colt ficou ao lado dela.
Você salvou quem pôde, e agora eles são lembrados por sua causa, por causa do seu avô também, e de você, e de todos que se recusaram a deixar a verdade permanecer enterrada. Ela se virou para olhá-lo. O que você vai fazer agora? Voltar para Redemption, por um tempo. A forja ainda precisa ser administrada. Mas meu pai e eu estamos conversando sobre expandir. Talvez contratar aprendizes, ensinar o ofício corretamente, com honra. Bom, o mundo precisa de mais artesãos honestos. E você? Sarah olhou para o oeste, para o horizonte, para o campo aberto. Eu fui um fantasma por 22 anos. Acho que gostaria de tentar ser humana novamente. Talvez me estabelecer em algum lugar. Uma cidade pequena, tranquila. Ensinar tiro ao alvo para crianças que queiram aprender. Passar habilidades sem a matança. Ela sorriu. Fino, mas genuíno. Ou talvez eu apenas vaguei. Ver o país que não pude ver enquanto me escondia. Sem mais olhar por cima do ombro. Sem mais correr. Você vai manter contato? Eu escreverei. Não com frequência, mas o suficiente para você saber que ainda estou respirando. Eles ficaram em silêncio, observando o sol se pôr sobre as ruínas, sobre o monumento, sobre os nomes finalmente restaurados. 6 meses depois, Colt Mercer estava em sua forja. O sol da manhã entrava pelas janelas, o fogo ardia firme na lareira. Na parede acima da bancada, um fuzil estava pendurado. O fuzil de Sarah, o Sharps 4570. Número de série SB, 1847X, limpo e restaurado. A ferrugem removida, a madeira reparada, o metal brilhando. Abaixo dele uma placa. Latão simples, letras gravadas. Portado por Sarah Annis Marrero, Sagebrush Set, em defesa de inocentes, de 1870 a 1873. Visitantes vinham vê-lo às vezes, faziam perguntas, queriam ouvir a história. Colt contava a eles todas as vezes, nunca se cansando, nunca esquecendo um detalhe. Porque algumas histórias precisavam ser contadas, algumas verdades precisavam sobreviver. A porta se abriu. Uma jovem entrou, talvez de 17 anos. Ela carregava um fuzil, velho, gasto, mas bem conservado. Você pode me ajudar? Ela perguntou. Pertenceu ao meu bisavô. Quero aprender a atirar com ele corretamente, para honrá-lo. Colt sorriu. Deixe-me ver. Ela o entregou. Ele o examinou com cuidado, verificou o cano, a ação, a coronha. Este é um trabalho de qualidade. Seu bisavô cuidou bem dele. Ele era um soldado, lutou na guerra. Nunca falou muito sobre isso, mas ele me deixou isto. Disse que significava algo. Disse que eu deveria aprender o que significa carregar uma arma com honra. Colt colocou o fuzil na bancada. Olhou para a jovem. Eu posso te ensinar. Mas primeiro, deixe-me contar uma história sobre uma mulher que carregava um fuzil, que foi ordenada a assassinar inocentes e que se recusou. Ele gesticulou para o Sharps na parede. Porque toda arma tem uma história. E algumas dessas histórias valem a pena ser lembradas. A jovem olhou para o fuzil, para a placa, para Colt. Eu gostaria de ouvir, ela disse. Então ele contou. Enquanto o sol da manhã subia mais alto, enquanto o fogo da forja ardia firme, enquanto o mundo lá fora continuava a girar, ele contou sobre Sarah, sobre Silver Point, sobre seu avô, sobre a verdade enterrada e a verdade revelada. E quando ele terminou, a jovem ficou ali em silêncio pensando. Meu bisavô estava certo. Ela disse finalmente. Significa algo carregar uma arma com honra. Significa tudo, disse Colt. Naquela noite, Colt sentou-se na varanda de sua casa. Estrelas no céu, o vento do deserto soprando fresco e limpo. Uma carta chegara naquela tarde, da Califórnia. A caligrafia de Sarah. Ele a abriu, leu à luz da lanterna. Colt, estou estabelecida em uma cidade chamada Mercy. Lugar pequeno, tranquilo, gente boa. Eu ensino tiro 3 dias por semana. Principalmente crianças, alguns adultos. Eu lhes falo sobre disciplina, sobre responsabilidade, sobre saber quando não puxar o gatilho. Alguns deles perguntam sobre Silver Point. Eu lhes conto a verdade. Toda ela. Eles ouvem, eles aprendem. Os pesadelos diminuíram agora. Às vezes ainda ouço os gritos, ainda vejo as crianças, mas também vejo os 14 que viveram, que têm famílias agora, que são felizes. Isso ajuda.
Voltei a Silver Point no mês passado. Fiquei no monumento, li todos os 96 nomes em voz alta. Levou 1 hora, mas eles merecem ser ditos. Jack Rabbit estava lá, sóbrio, de olhos claros. Ele está ajudando a manter o local, garantindo que não seja esquecido. Seu pai também estava lá. Ele trouxe flores. Disse que estava honrando seu pai. Disse que Tobias estaria orgulhoso de você. Acho que ele está certo. Obrigado por acreditar em uma velha com um fuzil enferrujado. Obrigado por ter a coragem que seu avô desejou ter. Obrigado por se recusar a deixar a verdade permanecer enterrada. Algumas balas viajam décadas antes de encontrar seu alvo, mas elas sempre o encontram. Fique bem. Sarah. Colt dobrou a carta, colocou-a no bolso. As estrelas no céu eram brilhantes, infinitas, indiferentes às lutas humanas, ao sofrimento humano e à redenção humana. Mas em algum lugar lá fora, 96 nomes estavam esculpidos em pedra. Lembrados, honrados, reais. E em algum lugar na Califórnia, uma mulher que estivera morta por 22 anos estava finalmente vivendo. Isso era o suficiente. Colt se levantou e entrou. A forja precisaria de cuidados pela manhã. O trabalho o esperava, a vida continuava. Mas esta noite ele dormiria sem fantasmas, sem culpa, sem segredos, apenas em paz. Aqui, just näin. Okei. Tää vuopaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis mä oon sängyssä tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mutta täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaikilla. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. Ei jaksa. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvi. On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla ja mulla on niinku pulloja tuossa pöydällä. Ja mä vien ne huomenna. Mut tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkuu mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä en myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin no mulla on sama. Mä en vaan tykkää.
Mä en vaan jotenkin dikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin, mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, eiks täällä on jotain... Tonne. En oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikit Haimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me täyttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sitten onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.